Boa tarde a todos. Hoje, 4 de junho de 2021, de uma forma remota, estamos iniciando a banca da apresentação da aluna Júlia Caroline Barros Nunes, que fez o seu trabalho sobre a repercussão do processo judicial eletrônico no acesso à justiça do trabalho, a mitigação do jus postulante das partes. Júlia está concluindo seu curso de Direito na Universidade Católica de Pernambuco e terá 10 minutos para fazer a exposição de seu trabalho. Júlia, a palavra é sua. Vou compartilhar aqui, vocês me confirmam se estão conseguindo ver o slide, tá? Por favor. Estão? Não, agora sim. Pronto, vou iniciar então agora. Boa tarde a todos. Inicialmente eu venho agradecer aqui à banca, né, pela sua disponibilidade, principalmente a minha professora orientadora Nádia, também ao professor examinador, o professor Marcílio, que é um prazer tê-los aqui hoje e muito bom para mim essa oportunidade de ter uma banca presidida por ambos. Também agradeço pela presença do professor Sérgio Torres e também da professora Maria de Fátima. Agradeço também a minha família aqui presente e todos os amigos. Meu nome é Júlia Caroline Barros Nunes e o tema do meu trabalho é a repercussão do processo judicial eletrônico no acesso à justiça do trabalho, a mitigação do jus postulante das partes. A escolha do tema se deu primordialmente pelo meu estudo no PIBIC, né, que é o Projeto de Iniciação Científica, junto ao professor Dr. Sérgio Torres Teixeira, onde o tema principal do nosso PIBIC é as dimensões do acesso à justiça e os novos instrumentos processuais. No meu PIBIC, eu trato primordialmente a questão da justiça do trabalho, com enfoque no jus postulante. Então, baseado nisso, esse tema me chamou bastante atenção, né, com essa visão do processo judicial eletrônico. Também vejo como um tema que tem bastante relevância social, é um tema bastante atual, tendo em vista a necessidade de mecanismos para a concretização do acesso à justiça. Desta forma, o objetivo geral desse trabalho é analisar as controvérsias com a implantação do sistema eletrônico na Justiça do Trabalho perante o jus postulante, tendo como objetivos específicos estudar e explanar o acesso à justiça no ordenamento jurídico brasileiro com enfoque na Justiça do Trabalho, analisar o Instituto do Jus Postulante e a sua efetividade, averiguando também o processo judicial eletrônico e como gerou a mitigação do jus postulante, propondo também soluções. A metodologia utilizada foi o método dedutivo qualitativo, onde eu faço um estudo bibliográfico, fazendo análise e enfrentamento de doutrina, princípios, conceitos e também do procedimento do PJE em frente ao jus postulante. Desta forma, no meu primeiro capítulo, eu trato do livre acesso à justiça, faço uma visão histórica, inicialmente de uma maneira geral, onde eu entendo que essa evolução, ela se deu como concretizada, né, no artigo 5º da Constituição Federal vigente atualmente, no seu... quando dá como uma cláusula pétrea realmente o acesso à justiça, né? Desta forma, o Brasil também ele é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, onde também há proteção judicial ao acesso à justiça, como vieram alguns outros mecanismos e princípios, o direito de ação, duração razoável do processo, o princípio da ampla defesa e contraditório, também tivemos, né, assistência judiciária gratuita a todos, o advento da defensoria pública, o advento dos juizados especiais, né, onde as partes também podem fazer, postular sem advogado, né, e também tivemos o processo judicial eletrônico, que veio com essa promessa de ampliar os mecanismos e meios de acesso à justiça. Desta forma, também faço uma evolução, né, do direito ao acesso à justiça na seara trabalhista. Tivemos a Lei Áurea como ponto principal, onde foi realmente conhecido como direitos, né, dos trabalhadores, quando foi extinta, né, a escravidão no Brasil. Tivemos a criação do Ministério do Trabalho, a CLT, né, a famosa CLT, e também os direitos dos trabalhadores foram consolidados no artigo 7º da Constituição Federal como uma cláusula pétrea. Desta forma, no próximo capítulo, eu trato do jus postulante das partes no direito processual do trabalho. Vale salientar, né, inicialmente, que o jus postulante ele é a probabilidade da parte
empregados e empregadores poderem reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final, né, sem a presença de um advogado. Desta forma, inicialmente a gente tem essa questão da constitucionalidade, né, que é bem debatida, temos uma corrente minoritária, que logo quando se surgiu, né, esse instituto, a corrente minoritária tratava como algo que fosse de encontro com a Constituição Federal e também a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, que falava, né, que normalmente o advogado ele é indispensável para a administração da justiça. Uma corrente majoritária entende que o artigo 791, que é onde está o jus postulandi, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, onde também tem seus limites, né, dados pela súmula 425, onde não cabe em ação rescisória, mandado de segurança e também aos recursos ao TST e ação cautelar. Dessa forma, a solução foi dada pela ADI 1227, 2006, onde diz que mesmo que indispensável para a administração da justiça, o advogado ele poderia ser dispensado a depender dos casos, como o jus postulandi, né, comprovando aí que, mais uma vez, esse mecanismo de acesso à justiça aos trabalhadores foi confirmado como constitucional e recepcionado. Alguns aspectos negativos e positivos a gente pode apontar em relação aos jus postulandi, sendo os positivos, primordialmente, a questão dos princípios, né, a busca do princípio da proteção do trabalhador, o princípio do acesso à justiça, a celeridade processual, tendo em vista que a parte vai estar ainda mais à frente do seu processo, e alguns pontos negativos, como inconvenientes técnicos, já que a parte ela não tem, né, conhecimento das leis, súmulas, OJs, como é o procedimento realmente, e pode acarretar no desequilíbrio processual. Também tem essa questão do limite da atuação da súmula 425, como eu falei anteriormente, e mais na frente, né, que é o meu último capítulo, eu trato realmente dessa questão do PJE, como ele foi algo negativo para o jus postulandi das partes. Desta forma, nós podemos inicialmente falar dessa questão da implantação do processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho, né? Inicialmente, essa lei 11.419 de 2006, ela veio para implantar o PJE de uma maneira geral, né? Foi algo paulatino, lento, mas que na Justiça do Trabalho nós tivemos essas 3 resoluções que confirmaram, né, a implantação do PJE na Justiça do Trabalho, sendo a Resolução 136 de 2014, que foi que instituiu o PJE-JT, que é o Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho, tendo como benefícios iniciais, né, a publicação online, a eliminação do uso do papel, a busca da celeridade processual e também a promessa de ampliar o acesso à justiça. Contudo, entendo que o processo judicial eletrônico, ele, em certa parte, ele veio como uma mitigação do Instituto, né? Quando eu falo mitigação, não é que ele acabou com o Instituto, ele não extinguiu, mas ele fez com que a sua eficácia fosse um pouco diminuída, tendo em vista esse desequilíbrio processual. Desta forma, eu aponto aqui algumas diferenças que eu acho que são primordiais, que podem confirmar essa questão da mitigação do Instituto, tendo em vista, principalmente, que as partes para litigarem, né, pelo processo judicial eletrônico, pelo PJE, na maneira virtual, necessitam de certificação digital. Quando não possuem, elas têm a opção de se dirigir até a vara, porém, né, não conseguem fazer pelo meio igual a todos os outros, pelo PJE, já que não tem a certificação digital. Muitas vezes nós estamos lidando, né, com o caso de ex-empregados, que muitas vezes estão desempregados, então não tem essa questão de valores para se gastar com uma certificação digital, não tem um computador, um provedor de qualidades, né, não tem essa questão de, muitas vezes, até analfabetos, não tem o conhecimento do uso do computador, então, realmente, a gente pode ver que pode ter uma certa mitigação, né, desse instituto, como também essa questão dos prazos processuais, né, o manual do usuário, ele também é importante destacar que ele também não é tão acessível, mas as partes, claro, que podem se dirigir até a vara, e essa questão dos prazos processuais, realmente, porque os prazos, para as partes que realmente fazem o uso do processo judicial eletrônico, os prazos, eles se finalizam ao final daquele dia, né, do prazo. Então, no caso, são 24 horas. E para as partes que devem se dirigir à vara, né, tendo em vista que não tem essa questão de provedor de qualidade, computador, certificação digital, ficam adstritas aí ao expediente da vara.
Desta forma, entendo que o PJE é, sim, um avanço ao acesso de justiça, ele foi, sim, algo mais sério, ele tornou mais sério, mas, contudo, a gente pode ver, sim, que houve uma mitigação dos justos postulantes das partes, tendo em vista que há esse desequilíbrio, né? E algumas soluções que eu trago são exatamente para se capacitarem mais servidores para auxiliar, um sistema mais acessível para que as partes também possam fazer esse acesso virtual, né, não fique independente de ir até a vara, principalmente nessa questão, nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, de Covid-19, e também o estudo de se possibilitar, né, a certificação digital gratuita. Desta forma, para finalizar, eu trago aqui uma citação que eu trouxe no meu trabalho, que foi basicamente o meu ponto-chave nesse trabalho, a tratar sobre esse mecanismo, né, e essa mitigação, né, para que se erradicasse essa mitigação. A expressão acesso à justiça é objeto de várias conceituações, podendo significar desde acesso aos aparelhos de poder judiciário, simplesmente, até o acesso aos valores e direitos fundamentais do ser humano. Trata-se, não obstante, a importância dos aspectos formais do processo, de um acesso à justiça que não se esgota no judiciário, mas representa também e primordialmente o acesso a uma ordem jurídica justa. Fernando Padini Matos. Agradeço a todos que ficaram até aqui, agradeço pela disponibilidade da banca, fico aqui à disposição para responder possíveis dúvidas. Muito obrigada. Parabéns, Júlia, gostei muito da sua exposição. Você mostrou que fez o trabalho com dedicação, com afinco, que está segura. E é como eu disse a você, nesse momento agora, estamos com o professor Marcílio, professor Sérgio, mas você é quem conhece mais de perto o seu trabalho e teve toda a segurança em expor. Eu vou passar a palavra ao professor Marcílio para ele fazer as considerações e as perguntas que ele entender necessárias. Boa tarde a todas e a todos mais uma vez. Parabéns, Júlia. O seu trabalho está muito bem escrito. Parabéns pelo curso, parabéns por estar nessa fase final, nesta final. Do ponto de vista formal, praticamente não se encontra defeitos no seu trabalho. Revela dedicação, empenho, apego com uma apresentação digna do trabalho à banca. E, do ponto de vista do mérito, o ius postulandi, né, sempre bem desafiador, né? E a consideração dele no contexto do acesso à justiça é muito importante e, sobretudo, diante das inovações, né, tecnológicas que nós temos vivenciado nos últimos anos, né? E você está aqui com 4 professores que viveu o processo em papel, né, passou pelo tempo de transição, teve de se adaptar a esses novos tempos. Né? Por incrível que pareça, eu até posso registrar que eu sou um pouco mais novo que o professor Sérgio, né? E penso que o professor Sérgio deve ter tido mais dificuldade ainda por isso, com a adaptação ao processo eletrônico, mas, enfim, nós vencemos. Mas, Júlia, o processo eletrônico ele é uma grande conquista nossa, ele é uma grande bênção, e enquanto que o ius postulandi ele é um grande anacronismo, infelizmente, né, se nós pensarmos direitinho, vamos nos render a que ele faz mais mal do que bem, né? O acesso à justiça ele é efetivo a partir do acesso aos que têm capacidade de diálogo jurídico, de diálogo técnico, né? Por mais que nós queiramos evitar, mas o direito ele tem as suas complexidades, com a sua linguagem, as suas especificidades, o processo a mesma coisa, e permitir que uma pessoa, um leigo, né, pratique o processo, defenda os seus direitos, é um
gol contra, não é? Veja aí você, 5 anos de formação, né? Vai ter de submeter a uma prova da OAB, muitos de vocês estão fazendo curso preparatório para isso, não é? Teve aula de prática real trabalhista, prática laboratorial, e quando for para a prática vai se sentir insegura, é possível que cometa alguma falha. Imagina deixar o processo nas mãos de uma pessoa que nada saiba, ainda que nós nos empenhemos para botar na mão dele um token, não é? Um certificado. Olha, a gente vai trabalhar contra ele. Mas então, eu parabenizo você pelo trabalho, né, pela curiosidade científica, pelas preocupações, e lhe parabenizo, sobretudo, porque você está preocupada, empenhada em que as pessoas tenham direitos, tenham justiça. E a gente precisa se preocupar mesmo com isso. Não adianta que a gente tenha a Constituição, não adianta que a gente tenha as leis e essas coisas não se traduzam na vida concreta, na vida real da gente. E elas só se traduzirão se nós tivermos meios, né, de busca da efetivação, quando essa efetivação ela não vem espontaneamente. Né? Estamos vivendo uma crise grande, né, institucional, né, das instituições, né? E a gente precisa se apegar ao direito, se apegar à justiça, porque dia a dia nós temos visto atuações para o descrédito, para o rompimento, né? Para a dilaceração daquilo que nós conquistamos a duras penas. Né? Passamos por um tempo obscuro, sombrio, né? De mortes, em que a polícia invadia as casas e levava as pessoas em prisão sem um mandado, sem uma ordem, sem um mandado, sem comunicar a quem quer que fosse que essa pessoa estava presa, e muitas vezes a pessoa simplesmente desaparecia e os seus familiares ficavam com esse trauma terrível. E isso foi o período militar, a ditadura militar. Mas nós vencemos, nós fomos às ruas, milhões de nós, para que nós tivéssemos o retorno da democracia. E nós tivemos, e nós elegemos presidentes, e nós tivemos a Constituição, e nós temos o aperfeiçoamento das leis. Ninguém pode ser preso senão por ordem judicial ou por prisão em flagrante, imediatamente comunicada essa prisão à autoridade competente judiciária. Mas o que a gente tem visto recentemente é um completo retrocesso, dilaceração disso tudo que nós conquistamos, e o que veio mais recentemente revelar, demonstrar essa dramaticidade desses dias, foi aquele episódio aqui no Recife, né, de policiais que são pagos pelos cidadãos, dinheiro público, atirando, né, armas adquiridas com dinheiro dos cidadãos, atirando contra os cidadãos, deixando 2 pessoas parcialmente cegas de um olho. Né? Então, e ontem, nessa tristeza dessa decisão do ministro do Exército, né, desconsiderando a gravidade daquele ato do general que esteve
lá no comício do presidente da República. Então, parabéns pelo seu trajeto, pelo seu percurso, porque você tem lutado as boas lutas. E a gente que está praticamente na conclusão da nossa etapa profissional, pelo menos falo por mim, né, daqui a pouco eu vou estar aposentado da Justiça, eu estou dando lugar a vocês e agradecido, porque o professor Sérgio, a professora Fátima, a professora Nádia, puderam contribuir para que vocês pudessem ter preocupações como essa sua. Seu trabalho está muito bem escrito, não tenho perguntas a fazer, tanto do ponto de vista formal quanto do mérito. Só tenho que lhe parabenizar, e a professora Nádia e aos outros professores todos que contribuíram para que você apresentasse um excelente trabalho à noite. É isso, professora Nádia. É isso. Professor Marcílio, sua valiosa análise do trabalho de Júlia não foi surpresa para mim, nem acredito que para o professor Sérgio e para a professora Fátima. Júlia realmente, desde que iniciou Monografia 1, se mostrou muito comprometida, muito preocupada e com muita vontade de fazer o melhor. E o que eu tenho que dizer a ela é que ela está fechando o curso dela de Direito com chave de ouro, mas está abrindo com chave de ouro também uma vida profissional que certamente será de sucesso e realizações. E não poderia deixar aqui de parabenizar a senhora Tânia, Júlia, que eu acho que é sua mãe, pelo sobrenome, Tânia Barros, né? Eu sei da importância dos pais, tem outros Barros aqui de sobrenome, de toda a família em si, certo? A satisfação que está sentindo do seu sucesso. Parabéns mais uma vez, Júlia. Siga em frente nessa carreira tão linda que o professor Marcílio passou para nós, que é comprometida com a justiça e com o direito. Certo, Júlia? Quer falar mais alguma coisa, Júlia, para a gente encerrar? Não, realmente só agradecer, né? Muito feliz de ouvir isso do professor Marcílio, né? Entendo que eu sei que ele sabe, né, do que eu estou falando, porque ele está à frente, é juiz do trabalho. Então, assim, eu acho que não poderia ser uma pessoa melhor para examinar esse meu trabalho e para contribuir, né? Então, assim, agradeço bastante. Eu ouvi isso do senhor, assim, é realmente uma coisa muito boa. Fui sua aluna, né? Fui sua aluna. Essa admiração não é de agora. E agradeço muito, agradeço a professora Maria de Fátima, que me ajudou bastante, né, psicologicamente também, ao professor Sérgio Torres, que me abriu várias portas, né, em relação a palestras, a participações internacionais, né, então, assim, tudo isso, para mim, o meu agradecimento, se vocês falam tudo isso de mim, também tenho que agradecer a todos vocês por terem contribuído a essa minha caminhada, né, a professora Nádia também foi minha professora de processo do trabalho, também me ajudou bastante, sempre pronta a ouvir as minhas dúvidas, a saná-las, né? Também me ajudando em tantos momentos difíceis que eu passei até aqui, né? Alguns momentos muito difíceis, mas que sempre foram, ela sempre me deu um apoio. Então, assim, muito emocionada mesmo, a toda a minha família que está aqui, né? A minha mãe, a meu pai, os meus avós. Eu sou a primeira neta a se formar, então, assim, vocês pensem como deve estar sendo um momento tão emocionante para mim e para minha família. Então, realmente, só agradeço a todos que estão aqui. Muito obrigada mesmo. Nádia, deixa eu só dar uma palavrinha. Na verdade, é só uma devolução. Eu gostaria de agradecer a Tânia, como é o nome do seu pai, Júlia? O nome do meu pai é Gerlan. Gerlan. Ao Gerlan e a Tânia, por esse tempo que vocês emprestaram, Júlia, para nós, né? Então, assim, hoje a gente devolve, vamos dizer assim, ela para vocês, porque para a gente, assim, foi um ganho e um enriquecimento muito grande tê-la conosco esse período de tempo todo que ela passou na universidade. Obrigada aos dois, viu? Professor Sérgio, quer falar alguma coisa para a gente encerrar a banca de Júlia? Bem, é só registrar o orgulho que eu sinto da Júlia, que eu senti durante todo o período no qual
pude atuar formalmente como orientador, realmente uma menina brilhante, extremamente dedicada, extremamente preocupada em fazer tudo da forma correta, e representa realmente um orgulho pessoal para mim e um orgulho para a nossa instituição. E foi um privilégio, né, ouvir as considerações, né, do meu querido amigo Marcílio, né, da Fátima, da Nádia. Hoje eu estou, então, num dia de orgulho intenso, e parabenizo a todos. Muito obrigada, professor Sérgio. Então, estamos encerrando aqui a banca de Júlia para recomeçar a banca seguinte.